Se você está assistindo isso agora, eu creio que não é por mero acaso. Talvez você tenha orado pedindo uma palavra de Deus que toque fundo na sua alma. Talvez você sinta um peso no coração, uma inquietação que não passa, e hoje o Senhor está te guiando para uma revelação que a maioria dos cristãos ignora. Nós falamos tanto sobre a graça de Deus, sobre seu perdão infinito e sua paciência eterna. E sim, nosso Pai é rico em misericórdia e lento para se irar. Mas há algo que poucos percebem. Existe um pecado que mais do que qualquer outro entristece o coração de Deus, e ele é tão sutil, tão enraizado no dia a dia, que 99% dos crentes ainda o praticam sem nem se dar conta. Agora, entenda isso com clareza. A tristeza de Deus não é como a nossa, passageira e egoísta. Ela é santa, profunda, nascida do seu amor perfeito por nós, e sempre direcionada ao que nos separa dele. A Bíblia é cristalina sobre isso. Em Efésios 4:30, Paulo nos adverte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Isso significa que sim, até os fiéis podem fazer coisas que ferem o coração do Criador. E a verdade dura é que muitos cristãos hoje vivem imersos nesse pecado. Eles vão à igreja, levantam as mãos no louvor, até postam versículos nas redes, mas suas escolhas diárias estão criando uma barreira invisível entre eles e o Pai. Neste vídeo, vamos desmascarar esse pecado que mais entristece Deus. Não é para te condenar ou te encher de medo, mas para te despertar. Porque quando você o reconhece de verdade, vai entender como evitá-lo e como viver de um jeito que realmente alegra o coração dele. E fique comigo até o final, porque vou te mostrar como Deus reage quando nos voltamos para Ele com arrependimento sincero. Sua tristeza pode ser real contra o pecado, mas seu amor sempre vence sua dor. Então, se você está vendo isso neste exato momento, tome como um convite divino. Deus está te chamando para um nível mais profundo, para uma caminhada mais íntima, para uma liberdade verdadeira na sua presença. Vamos mergulhar nisso. O pecado que mais entristece o coração de Deus é a ingratidão. Se você está vendo isso agora, eu preciso que você pare tudo e preste atenção total, porque o pecado que mais fere o Pai Celestial é um que se esconde à vista de todos, e ele se chama ingratidão. A Bíblia não sussurra sobre isso, ela grita. Em 2 Timóteo 3:2, Paulo nos descreve os últimos dias e lista a ingratidão como uma marca dos tempos perversos. As pessoas serão egoístas, avarentas, presunçosas, arrogantes, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratas. Percebeu? Deus coloca a ingratidão ao lado de pecados graves como blasfêmia e desobediência, porque ela é a raiz de uma rebelião sutil contra ele. Por quê? Porque a ingratidão diz: Deus, o que tu me deste não é suficiente, eu mereço mais, tu não és bom o bastante. Ela destrona o Senhor no nosso coração e coloca o nosso descontentamento no lugar dele. E Deus não divide sua glória com a murmuração. Olhe para o exemplo de Israel no deserto. Em Êxodo 16, Deus os libertou do Egito com milagres impressionantes. Abriu o Mar Vermelho, destruiu os inimigos, mas o que eles fizeram? Murmuraram contra Moisés e contra Deus, dizendo: quem dera tivéssemos morrido no Egito, onde comíamos pão à fartura. Eles esqueceram as pragas, a escravidão e focaram no que lhes faltava. E a Bíblia diz em Números 11:1 que o Senhor ouviu isso e irou-se. Acendeu-se contra eles o fogo do Senhor. Amigo, a ingratidão não é só uma reclamação passageira, ela consome como fogo. E não parou por aí. No Novo Testamento, em Lucas 17, Jesus cura 10 leprosos. Apenas um volta para agradecer. Jesus pergunta: não foram purificados os 10? Onde estão os outros 9? Sente a tristeza na voz dele? 9 foram curados, mas só um reconheceu o doador. Meu irmão, a ingratidão destrói o seu destino mais rápido que a luxúria, a ganância ou o vício, porque ela te cega para as bênçãos de Deus. E aqui é onde eu preciso que você se aproxime mais. A ingratidão nem sempre parece uma reclamação aberta. Às vezes ela se disfarça de comparação. Por que fulano tem mais que eu? Por que minha vida não é como a dele? Quando você acorda e não agradece pelo ar nos pulmões, isso é ingratidão. Quando você ora só pedindo e nunca louvando, isso é ingratidão. Quando você atribui seu sucesso ao seu esforço e não à graça de Deus, isso é ingratidão. Em Romanos 1:21, Paulo avisa:
embora conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos se tornaram fúteis. Ouça isso, quando você é ingrato, você se torna inimigo da própria bênção. Mas quando você cultiva gratidão, a graça de Deus flui para você como um rio. Então me responda, há ingratidão no seu coração agora? Você tem dado graças pelo que tem ou só reclama pelo que falta? Você tem reconhecido as pequenas vitórias ou as ignora achando que merece mais? Não ignore isso. Se você se apega à ingratidão, vai entristecer Deus profundamente. Mas, se você a abandona, vai desbloquear seu favor. Por isso eu te desafio, não apenas concorde com a cabeça, faça algo. Hoje pare e liste 3 coisas pelas quais você é grato a Deus. Ore como Davi em Salmos 104. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Porque a verdade é essa, a ingratidão te quebra, mas a gratidão te constrói, e a escolha é sua. Agora vamos aprofundar nas manifestações dessa ingratidão, porque ela não vem sozinha. Ela se revela em formas que pegam muitos de surpresa. A primeira manifestação é a murmuração constante. Ouça com atenção, porque essa forma de ingratidão é como um veneno lento que infiltra o dia a dia dos crentes. A Bíblia condena a murmuração repetidamente. Em Filipenses 2,14, Paulo ordena: façam tudo sem queixas nem contendas. Por quê? Porque murmurar é questionar a soberania de Deus. É dizer: Senhor, tu não sabes o que estás fazendo. Pense nos israelitas novamente. Em Números 14, após espiões voltarem com um relatório negativo sobre Canaã, o povo murmurou: por que o Senhor nos trouxe a esta terra para morrermos? E o que aconteceu? Deus disse a Moisés: até quando esta comunidade me provocará? Até quando não crerão em mim, apesar de todos os sinais milagrosos que realizei entre eles? A murmuração entristece Deus porque ignora seus milagres passados. No mundo de hoje, isso aparece quando você reclama do trabalho que Deus te deu, murmurando sobre o chefe ou o salário, em vez de agradecer pela provisão. Ou quando você resmunga sobre sua família, esquecendo que eles são uma bênção. Amigo, cada murmuração é uma flecha no coração de Deus. E aqui vai uma virada. Estudos mostram que pessoas gratas vivem mais felizes, mas espiritualmente, a murmuração bloqueia orações. Em 1 Pedro 4,9, somos chamados a oferecer hospitalidade sem queixas. Pergunte a si mesmo: você tem murmurado mais do que louvado ultimamente? Pare com isso antes que entristeça Deus ainda mais. Escolha louvar em meio à dificuldade. A segunda manifestação é o esquecimento das bênçãos passadas. Preste atenção nisso, porque esquecer o que Deus já fez é uma ingratidão que fere como nenhuma outra. Em Deuteronômio 8, 11, 14, Moisés avisa: tenham o cuidado de não se esquecerem do Senhor, o seu Deus. Quando vocês comerem e ficarem satisfeitos, quando edificarem casas belas e nelas morarem, o seu coração ficará orgulhoso e vocês se esquecerão do Senhor. Veja, prosperidade pode levar ao esquecimento, e isso entristece Deus. Lembra de Jó? Após perder tudo, ele disse em Jó 1:21, nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não esqueceu a bondade de Deus. Hoje, quantos crentes recebem uma cura e dias depois voltam a reclamar de bobagens? Ou ganham uma promoção e atribuem só ao seu mérito? Isso é ingratidão pura. Eu te pergunto, você tem um diário de gratidão ou sua memória só guarda as faltas? Lembre-se das vitórias. Elas são provas do amor dele. A terceira manifestação é a comparação com os outros. Isso é crucial porque em um mundo de redes sociais, essa ingratidão explode. Em Gálatas 5:26, Paulo diz: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Comparar é invejar o que Deus deu ao próximo, entristecendo-o porque questiona sua justiça. Pense em Caim e Abel.
Caim comparou sua oferta rejeitada com a aceita de Abel, e isso levou ao assassinato. Deus perguntou: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Comparar entristece porque ignora seu plano único para você. Hoje, você rola o feed vendo viagens alheias e pensa: por que não eu? Isso fere Deus, que te deu dons específicos. Pare e pergunte: estou comparando minha jornada com a dos outros? Foque no que Ele te deu. A quarta manifestação, e a mais perigosa, é a ingratidão na oração. Se você ainda está aqui, pause e examine seu coração, porque essa forma de ingratidão é a que mais devasta a intimidade com Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:18 está escrito: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Orar só pedindo, sem agradecer, é tratar Deus como um gênio da lâmpada. Pense em Salmos 50:23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, me honra. Davi louvava antes de pedir. Hoje, quantas orações são listas de desejos sem um obrigado? Isso entristece porque ignora seu caráter amoroso. E o clímax vem aqui. Imagine Deus que deu seu filho por você ouvindo só reclamações. Isso quebra seu coração. Mas há esperança. Romanos 8:28 promete que tudo coopera para o bem. Comece suas orações com gratidão. Pergunte-se mesmo: minha oração é grata ou exigente? Mude isso agora. A tristeza de Deus, a misericórdia dele. Que isso não seja só mais um vídeo que você assistiu. Desvendamos o pecado que mais entristece o coração de Deus, a ingratidão, em suas manifestações de murmuração, esquecimento, comparação e oração egoísta. Esses não são defeitos menores. Eles bloqueiam o fluxo das bênçãos na sua vida. Mas eis a boa notícia: a tristeza de Deus nunca é o fim da história. Sua misericórdia sempre pinta um quadro mais belo. Em Salmos 30, versículo 5, lemos: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Ouviu? Uma vida inteira de favor te espera do outro lado do arrependimento. Então, falo direto ao seu coração agora. Se você se viu em alguma dessas manifestações, não ignore, não adie. Corra para Deus, confesse, arrependa-se, abandone isso, porque quando você volta para Ele, Ele não te rejeita, Ele te abraça como o pai abraçou o filho pródigo. E se essa mensagem te tocou, dê um passo ousado. Vá aos comentários e digite: Senhor, eu escolho a gratidão. Não role para o lado. Escreva como sua declaração de fé. Essa comunidade vai orar com você, crer com você. Agora, antes de ir, um mandato. Não guarde isso só para si. Alguém que você conhece precisa dessa verdade. Um familiar, um colega, talvez alguém lutando em silêncio com ingratidão. Compartilhe este vídeo agora. Deixe Deus te usar como instrumento para aproximar outros dele. E se este canal está te abençoando, junte-se a essa jornada de fé. Dê like, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que pode mudar sua caminhada com Deus. Cada like, compartilhamentos e inscrição ajuda a espalhar a palavra para mais almas pelo mundo. Amigo, Deus te chama para algo maior, para a santidade, para a alegria verdadeira, para a gratidão constante. A pergunta é: você vai responder? Tome esse momento a sério. Não só assista, reaja, humilhe-se, arrependa-se onde for preciso e deixe Deus derramar sua misericórdia e favor sobre você. Porque sim, a ingratidão entristece seu coração, mas um coração grato desperta suas bênçãos. E suas bênçãos são infinitamente maiores que sua tristeza. Até o próximo vídeo. Assista a outros vídeos completos aqui do canal. Fique enraizado na palavra, grato na presença dele e continue caminhando com Jesus.